Fala aí, galera, estamos aqui na nossa 16ª aula e hoje nós vamos estudar funções. Temos aqui esse exercício para criar funções e esboçar os gráficos. A gente tem essa listinha, nós vamos fazer o gráfico de todos eles e vamos aprender como construir os seus gráficos e entender melhor o que são as funções e como que elas se relacionam com a nossa matemática. Então vamos começar. Primeiro a gente deve criar um plano cartesiano XY. Então a gente vem aqui, só clica na criação de retas. Criamos uma reta horizontal e outra perpendicular. Esse ponto vermelho aqui vai ser a nossa origem. E esses dois aqui eu vou apagar. Tá? Agora que ele já está apagado, né, e já está nomeado aqui com 0, agora nós vamos criar esse aqui, né? Antes da gente criar os zooms de cada eixo, a gente vai entender que esse eixo horizontal é o nosso eixo X e o eixo vertical é o nosso eixo Y. Agora, criando os pontos, não precisa ser eles estarem, não é preciso que eles estejam na mesma escala, né? Eu venho aqui, esse é o ponto 1 e esse cara aqui é o ponto 1, só que do eixo Y. E esse aqui é o 0, ele é o 0 tanto para o eixo Y quanto para o eixo X. 1 do eixo Y e 1 do eixo X aqui, né? Esses caras eles podem se movimentar livremente. O que vai acontecer agora para a gente? Eu vou criar uma variável livre no eixo X. Então, eu vou vir aqui e vou criar uma razão por 3 pontos, né? O primeiro ponto é minha origem, o segundo é o meu unitário e o terceiro ele vai me dar automaticamente qual é o valor desse cara. Ele eu vou chamar de X, esse é o meu ponto X. Esse aqui é o valor automático que ele dá. E esse aqui é o nome do ponto, ou seja, esse ponto X aqui tem esse valor aqui de acordo com esse unitário. Se eu aumentar a minha escala, né, o X, como agora ficou mais pertinho do 1, ele acabou tendo seu valor aproximado do 1. Se eu botar o X entre o 0 e o 1, ele fica 0 ponto qualquer coisa. Se eu botar ele antes, do 0, ele fica negativo. Então, o x ele é a nossa variável livre, certo? Ele é o que está do lado direito aqui das equações. Tá vendo que o y está isolado, né? O y ele é o valor dependente. Ele depende do valor que a gente criar para x aqui. Agora, como construir cada um desses gráficos? Primeiro, eu não vou me preocupar muito com essas definições aqui, o que é exponencial, esse ezinho aqui, o que é logaritmo, o que é módulo de x. Só para dar uma noção a vocês, esses dois primeiros gráficos são funções do primeiro grau, esse segundo aqui é uma função do segundo grau, a letra D e E são funções exponenciais, só que a base dessa função. Por que é uma função exponencial? É porque a minha variável x está no expoente. Esse símbolozinho aqui significa que é 2 elevado a x. Aqui, na letra C, ela é uma equação do segundo grau, por quê? Porque é x elevado ao quadrado, elevado à potência 2, menos x menos 6. Aqui também é uma função exponencial, só que a base da minha função exponencial é esse número e aqui. Eu não vou me deter aqui a explicar o que é o número e, mas para vocês que quiserem descobrir, ver o que é esse número e,
vocês podem ler esse livro aqui, E, a História de um Número, do autor Eli Maor. É um livro barato, custa em torno de R$ 35 e vocês podem adquirir em qualquer livraria. Vocês podem pesquisar na internet esse livro e ele conta a história, é muito bom, eu já li e recomendo vocês lerem também. Nós vamos falar também da função logarítmica, né? Os logaritmos também são explicados naquele livro, algumas de suas aplicações, né? Os logaritmos, principalmente, eles foram inventados para simplificação de cálculo. E hoje em dia eles têm aplicações muito maiores que não cabe aqui eu explicar para vocês. E esse último aqui, o g, ele é a função modular, né? Ele pega o valor de x e ele devolve o módulo, ou seja, ele devolve o valor absoluto do que tiver entre os módulos. Então, para a construção do primeiro gráfico, que é o gráfico y é igual a x mais 1, o que nós vamos fazer? A gente vem aqui sempre na calculadora e vou fazer o que ele está me pedindo. Eu quero pegar o valor de x, a variável livre, e sempre somar 1. Então, eu faço isso. Eu pego o valor de x e ele joga automaticamente aqui para a nossa calculadora. E eu quero somar 1. Então, eu venho aqui, igual, e ele me dá já o resultado, somado 1, né? 2.553 somado com 1 dá 3.553. Aí a gente pode até escrever, esse aqui é o y. Ou seja, a minha função ela vai estar sempre variando. Ó, quando o meu x é 3.064, o meu y, que é igual ao x somado de 1, vai ser igual a 4.064. Sempre somado de 1. Agora, a gente pode construir uma variável no eixo y que esteja sempre dependendo do x. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em homotetia, vamos clicar no zero, no valor unitário, e agora na razão da homotetia, que é esse valor aqui. E ele já nos dá esse ponto. Esse ponto vai ser o nosso y. A gente vem aqui, pode até nomear ele de y, ou também, como é comum a gente chamar, né, todas as funções elas podem ser y igual a alguma coisa, ou então ela pode ser chamado f de x, né? Um outro valor um outro nome que a gente pode dar é f de x. Por que f de x, né? Um nome não é tão comum, né? F é porque ele é uma função. Função, eu vivo em função do meu trabalho, né? Quer dizer que eu dependo do meu trabalho, única e exclusivamente do meu trabalho. A função de x é um valor que depende única e exclusivamente do valor de x que eu der. Ou seja, que valor de x é esse? Esse valor aqui embaixo. Então, esse valor total, f de x, que é o nosso, no caso aqui, 3.319, ele depende única e exclusivamente desse valor aqui de baixo. Porque se eu mudar o valor aqui de baixo, o valor lá de cima muda automaticamente. Ele não depende, na verdade ele depende, ele não é independente. Ou seja, a gente pode chamar de f de x ou de y. São a mesma coisa. Eu vou até escrever aqui para vocês que y é igual a f de x. Isso sempre vai acontecer. A gente não precisa ficar mais agora falando várias vezes. Só para a gente manter a notação, eu vou chamar de novo esse cara de y. Para a gente não acabar não se confundindo. Agora tá vendo que cada vez que eu variar o ponto x de lugar, o ponto y vai variar também. Então a gente pode construir um gráfico. Como que seria esse gráfico?
O gráfico, ele é, na verdade, o ponto de interseção dessas duas retas que eu vou colocar aqui, ó. Primeiro eu crio uma reta perpendicular ao eixo X. Essa reta perpendicular tem que passar pelo ponto X. Toda essa reta aqui. Agora eu crio uma reta perpendicular ao eixo Y, só que passando pelo meu ponto Y. Vocês vão ver que existe um ponto de interseção aqui. Esse ponto de interseção é o nosso ponto que a gente pode chamar de um valor qualquer. A gente chama, por exemplo, de P. A gente pode chamar de P ou a gente pode chamar de F, né? Qualquer coisa que seja. O que vai acontecer? Esse ponto P ele está variando de acordo com o X e o Y. Geralmente, você já deve ter visto na escola que o que os professores fazem? Eles não fazem essas linhas aqui. O que é feito, na verdade, é isso aqui, ó. É uma projeção. Você projeta o ponto P no eixo Y e projeta o ponto P no eixo X. Eles podem fazer uma linha contínua, ou, como também é comum você ver, é uma linha pontilhada. Por que uma linha pontilhada? Porque essa linha não interfere em nada, ela não é obrigatória. Ela é mais uma linha, é uma reta suporte, é uma coisa que vai nos auxiliar a enxergar, a visualizar esse ponto P, certo? A gente pode fazer o ponto P assim, dessa maneira, né? Você cria as duas retas paralelas. Uma outra maneira de ser feita também, que vai dar o mesmo resultado, é você fazer o seguinte. Vou deletar aqui. Para você encontrar esse ponto P aqui, vou até deletar o ponto P. Uma outra maneira de achar aquele ponto P é o seguinte. Você vem aqui na ferramenta pontos, cria um ponto médio entre X e Y. Depois você vem aqui em simetria, escolhe o centro da simetria, que é esse ponto médio aqui, clica no 0, e ele vai dar esse ponto aqui, que é aquele nosso ponto P, que a gente estava trabalhando com ele. É o mesmo ponto. Como a imagem está estática, vocês podem voltar o vídeo, adiantar o vídeo para vocês verem que o ponto P está exatamente no mesmo lugar. E aí, o que a gente pode fazer? Essa construção aqui é mais para a gente usar no Tabulai, né? É uma forma simplificada. Em vez de ter que construir as duas retas, traçar o ponto de interseção entre as duas e depois sumir, certo? Então, esse trabalho pode ser minimizado fazendo assim. Agora, é obrigatório? Não, você faz do jeito que você achar melhor. Se você achar mais tranquilo fazer do primeiro modo, faça, sem problema nenhum. Se você achar mais tranquilo fazer do segundo modo, também não tem problema nenhum. Questão de gosto. Tá aí, de novo, sem nenhum problema, feitinho pra gente. O que a gente pode ver é o seguinte. Você seleciona aquele ponto P, que é o ponto que está andando, e vem aqui e exibir rastro do objeto. Aí, conforme eu vou variando o eixo X, ele vai desenhando para mim, como se fosse um lápis. Vocês podem ver que o que ele está fazendo? Isso é uma reta, correto? Então, se isso é uma reta, toda reta é o gráfico de uma função do primeiro grau. Quando a gente for fazer o item B, a gente vai ver que também vai dar uma reta, só que é uma reta com outra propriedade.